sou Thaís Barbosa de Oliveira, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UNEMAT. Eu venho apresentar agora sobre o artigo A Importância da Genética na Conservação das Espécies Ameaçadas, sendo utilizado um modelo didático envolvendo o manejo de populações pequenas, que diz respeito à disciplina de Biologia Molecular. E, bom, eu retirei esse tema de um fragmento do livro Genética na Escola, tal qual eu achei uma pesquisa muito interessante, uma ideia bem interessante e uma temática pertinente. Enfim, quero poder explicar tudo que eu aprendi com a didática mostrada. Bom, primeiro eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância da genética na conservação das espécies. Podemos dizer que se tem algo crucial para o desenvolvimento saudável de uma espécie, é que ela tenha variabilidade genética. Por quê? Por N motivos, por vários motivos, mas principalmente porque essa maior diversidade genética, ela também aumenta a aptidão e torna a espécie mais eficiente em suportar as mudanças ambientais, a sobreviver a elas, né? E se alimentar, se reproduzir, ou seja, se adaptar a essas alterações. E dessa forma diminui surpreendentemente o risco de extinção. Portanto, o estudo da genética de melhoramento ele tem muito a contribuir nesse aspecto, quando a gente fala em conservação. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a estrutura desse artigo, né? Eu retirei esse pequeno trecho, que ele fala um pouquinho sobre a atividade, e eu vou fazer a leitura dele agora. Para auxiliar no ensino da genética da conservação, é proposta uma atividade que demonstra como a análise da diversidade genética e a endogamia podem auxiliar no processo de tomada de decisão referente à conservação das espécies ameaçadas. A atividade ela pode ser utilizada como simulação de aula prática ou como uma atividade complementar à aula expositiva para os alunos de ensino superior. Então, basicamente, o artigo ele apresenta uma situação problema, fictícia, né? Com 5 espécies diferentes de sapos, em 5 localidades diferentes, mas com a mesma intenção, que é de impedir a extinção dessas espécies. E depois a atividade ela sugere algumas questões importantes e a justifica para poder sanar as dúvidas. O artigo ele relata o seguinte: no problema hipotético, nós temos um continente X e um arquipélago formado por 5 ilhas e nas proximidades desse continente. E nele, supõe-se que havia certas espécies de sapo que, devido à urbanização e especulação imobiliária, foram extintas. E a suposta salvação seria o fato de que essas espécies também estavam presentes nas ilhas, não só no continente como nas ilhas. Só que com um porém, em uma quantidade mínima e com uma tendência à extinção. E aí o artigo traz essa questão do que seria feito para resolver esse problema e quais as melhores opções, os melhores procedimentos, para que as espécies não se acabem, né? E esses são os painéis com as informações básicas de cada população. E um detalhe importante que eu esqueci de falar antes, é que o artigo ele pede para que essa atividade seja aplicada após a definição de conceitos básicos de genética de populações, porque ela trata exatamente disso. Enfim, no artigo tem diversas questões, mas eu resolvi destacar só 2 e eu vou estar lendo elas aqui e para a gente ir respondendo. Primeira questão: a perda de aptidão das populações em consequência do acasalamento entre indivíduos aparentados, sobretudo nas populações pequenas, é um fator de extrema importância para a biologia da conservação. Entretanto, as reintroduções e translocações devem ser feitas com muito cuidado e após um estudo detalhado das populações em questão. Entre algumas consequências negativas de se misturar populações sem estudos prévios e detalhados está a depressão exogâmica. Defina o que é depressão exogâmica e enumere alguns fatores que podem levar as populações à depressão exogâmica.
A resposta é a seguinte. A depressão exogâmica ela é a redução da aptidão na prole devido ao acasalamento entre indivíduos não relacionados. Os principais fatores que podem levar à depressão exogâmica são misturar indivíduos de populações muito divergentes, misturar indivíduos de populações adaptadas de habitats diferentes, misturar indivíduos de populações com diferenças cromossômicas já fixadas, misturar indivíduos de populações que não apresentam fluxo gênico entre elas há muito tempo, geralmente há mais de 500 anos. Lembrando que fluxo gênico é qualquer interação entre alelos de uma população para outra. Vamos à questão 2. Bom, as mudanças climáticas ou ambientais estão ocorrendo de forma acelerada. Diante de um mundo em mudança constante, as espécies podem extinguir, migrar ou adaptar. Explica a relação entre a diversidade genética e a resposta às mudanças ambientais. A resposta é a seguinte. Bom, a adaptação e as novas condições ambientais, assim como a capacidade de sobrevivência em um novo habitat após a migração, são em grande parte dependentes da diversidade genética da população. A redução da diversidade ela pode, por exemplo, deixar as populações naturais mais propensas a patógenos e doenças devido à perda de alelos ou genótipos que proporcionam existência. E a perda desses alelos e genótipos também leva a uma diminuição do potencial adaptativo da espécie, geralmente diante de doenças, de mudanças climáticas. Pois os alelos que poderiam conferir adaptação a essas condições climáticas, eles podem ter sido perdidos. E, de um modo geral, a manutenção da diversidade genética é o ponto de partida para as respostas adaptativas das espécies. Tanto as mudanças ambientais, climáticas e outros tipos de mudança. Mas, enfim, é com isso que eu finalizo a minha apresentação e muito obrigada pela atenção.